reunião, né, a reunião do Programa de Capacitação Complementar de Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática, e hoje é um dia alegre para a gente, né, porque a gente está formando a nossa primeira residente, né, o Hospital Moriá está formando a doutora Jennifer Nakamura Ruas, né, que foi uma médica que confiou na gente e participou por esse ano do nosso serviço com grande maestria. Realmente ela teve que ter um esforço impressionante, né? Porque ela foi responsável por todas as reuniões sem deixar cair a bola, né? Fazendo todos os trabalhos, né? Espero que ela tenha aprendido bastante. Eu acho que esse é o intuito dessas reuniões. E como não podia deixar de ser, né? Hoje ela vai falar com a gente sobre um tema que tem crescido, né, muito entre aspas, na literatura, que fala a respeito das complicações infecciosas pós-operatórias que se relacionam, né, à drenagem biliar pré-operatória por endoscopia, quando o paciente tem uma obstrução biliar distal. Esse é um tema que participo muito de Ribeirão Preto, né, da USP de Ribeirão, da parte de via biliar e pâncreas lá, e eles já fizeram até um trabalho a respeito disso. Então, esse é um tema que realmente sempre incomodou muito o pessoal lá, e agora, né, eles estão cada vez mais sendo publicados a respeito desse problema. Então, esse trabalho é para chamar a atenção, né, dos endoscopistas, que quando fazem uma drenagem biliar pré-operatória, né, imaginam que nada aconteça, né? E esse trabalho vem mostrar alguma coisa para a gente. Então, Jennifer, mais uma vez, parabéns, né, pela sua formação. Acho que você está saindo bem preparada para enfrentar aí agora o mundo, né? Lembrar que agora acabou a brincadeira, né? Não tem mais essa coisa de residência, né? Agora é para valer mesmo, e boa sorte para você. Então, por favor, se você puder, inicie aí o trabalho e apresente o trabalho para a gente. Muito, muito obrigada, doutor Celso. Eu que agradeço pela oportunidade, né, por tanto aprendizado com vocês e paciência durante esse ano todo. Então, vamos lá, pessoal. Esse estudo ele foi feito, né, pelo Hospital Universitário de Leicester, na Inglaterra, né, e ele avalia a, a drenagem biliar pré-operatória, né, nos pacientes que têm alguma neoplasia periampular e que geralmente vão cursar com icterícia obstrutiva, sendo até um dos primeiros sintomas, em muitos casos, para esse diagnóstico de neoplasia periampular. Essa drenagem, ela é feita, né, principalmente visando reverter os distúrbios fisiológicos causados pela obstrução do fluxo biliar, como coagulopatias, otimizando os pacientes para ressecções maiores. E também ela tem sido usado para ganhar tempo, né? Ela permite a estabilização temporária de pacientes antes da realização de ressecção, principalmente nos pacientes sem perspectiva ainda sem data, né, agendada do procedimento cirúrgico. E muitas vezes você encontra esse paciente, faz o diagnóstico da icterícia obstrutiva e não sabe nem se é cirúrgico ou não, né? Tem que ainda ser estadiado, e aí o paciente apresenta algum sinal de colangite. Então, assim, também é necessário para realizar é indicada essa drenagem para tirar o paciente da urgência. Atualmente, estudos multicêntricos randomizados e algumas revisões sistemáticas têm demonstrado que essa drenagem ela pode ter relação com o aumento de complicações pós-operatórias, principalmente as relacionadas à infecção. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar o impacto da drenagem biliar pré-operatória nos resultados pós-operatórios, em uma das maiores séries clínicas retrospectivas até o momento desse estudo publicado. Foi então um estudo retrospectivo, multicêntrico, porque vários hospitais encaminharam pacientes para este centro ou foram operados depois em outros hospitais e a drenagem foi realizada no Hospital Universitário de Leicester. Foram incluídos os pacientes submetidos à duodenopancreatectomia
ou um bypass biliar para obstrução distal, operados entre 2005 e 2012. Os resultados laboratoriais, complicações operatórias, tempo de internação e mortalidade intra-hospitalar foram comparados entre os pacientes que foram submetidos à drenagem pré-operatória e os que não foram submetidos à drenagem. 30,3% dos pacientes que realizaram essa drenagem biliar receberam, receberam stent no hospital de base de Leicester e depois seguiram para outros hospitais fora da área onde realizaram tratamento cirúrgico. Os demais pacientes que realizaram a drenagem foi indicado caso tivesse icterícia obstrutiva e disponibilidade de cirurgia só depois de 2 semanas. Foram coletadas culturas biliares no intraoperatório, né, e realizadas doses únicas de antibiótico profilático no momento da indução, sendo a maioria dos casos realizados 2 antibióticos com cobertura de gram-negativa e anaeróbios. Gram-negativos e anaeróbios. As complicações infecciosas vistas foram nas culturas positivas de feridas, de drenos, hemoculturas, culturas de urinas ou de próteses, por exemplo, da linha epidural, que exigiam um curso de 5 dias ou mais de antibióticos, diferentes dos recebidos na profilaxia no momento da cirurgia. A análise estatística foi feita com teste Student ou quadrado, quando indicado. Foi realizada razão de risco relativo e características de operador, de receptor e coeficiente de correlação na avaliação dos casos. O software Medcock TM foi utilizado na versão 11.6.1 de Mary-Kiki na Bélgica. E o valor de P foi considerado significativo quando menor que 0,05. Dos resultados, né? 422 pacientes foram operados por obstrução biliar maligna ou benigna no período, sendo 83 submetidos à duodenopancreatectomia e 339 ao bypass biliar, que é a gastrojejunostomia e hepático-jejunostomia Y de Roux. Dos pacientes submetidos à duodenopancreatectomia, 45 foram incluídos neste estudo, por ter dados suficientes para a inclusão. E 151 pacientes submetidos ao bypass biliar também foram incluídos nesse estudo. O micro-organismo mais frequentemente encontrado nas amostras foi os coliformes fecais, né, com mais de 80% dos casos. E aqui, né, mostrando os valores demográficos dos pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico por uma obstrução distal biliar, né, a maioria dos stents foi realizado por CPRE, né, a maioria por stents plásticos, também foram utilizados alguns stents metálicos. Dos submetidos à pancreático duodenectomia, 55%, 0,6 tiveram passagem de stent pré-operatória, e a mesma porcentagem no bypass biliar foi encontrado. O intervalo entre o stent e a cirurgia nas duodenopancreatectomias foi de 44 dias, e nos bypass biliares de 38 dias. E 36% dos pacientes necessitaram de mais uma segunda drenagem, né? Pelo menos uma segunda drenagem, nos que foram depois submetidos a pancreático duodenectomias, e 20% no bypass biliar. Os pacientes aqui, né, dos pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico, quando comparado os pacientes drenados e não drenados, né, os níveis dos não drenados, os níveis de bilirrubina total, pré e pós-operatórios foram maiores do que no grupo drenado, que era algo esperado, né?
E dos pacientes drenados, foi visto significativamente maiores taxas de marcadores pró-inflamatórios, como os glóbulos brancos, linfócitos, neutrófilos, e maior positividade de cultura da bile, né? Foi visto em 87,2% da amostra versus 29,9% dos pacientes não drenados. Os dias de internação não foram significativos comparativamente, mas os tipos de complicação, sim, né? Complicações, foi visto um maior número global de complicações nos pacientes submetidos à drenagem pré-operatória, geralmente complicações de baixo grau de, de gravidade, a maioria relacionada à infecção de ferida operatória, que na verdade não tem tanto a ver com a drenagem biliar. E as infecciosas foram as mais frequentes, né? 39,4% da amostra teve alguma complicação infecciosa, e foi considerada entre as complicações a cultura positiva da bile também, mesmo assintomática, né? E o risco relativo, então, com a passagem de stent e alguma morbidade foi maior, né, no grupo da passagem de stent, mas não teve maior mortalidade nesse grupo, comparado com o não drenado. O impacto da drenagem biliar é complicada no resultado pós-operatório, né? Aqueles pacientes que tiveram necessidade de fazer um rendezvous ou mais de uma drenagem biliar, né? Ou foi feito a CPRE fora do centro do estudo, né? Desses pacientes, apenas os submetidos à redrenagem biliar teve um aumento no risco de complicações infecciosas pós-operatórias. E os níveis de bilirrubina pré-operatória dos pacientes não drenados não demonstraram correlação ou alguma associação com aumento de complicações, mortalidades ou tempo de internação, né, mostrando que não necessariamente é indicado aquele paciente estar com bilirrubina de super alta, estourada, de 5 ou 6, ser realizado o procedimento de drenagem, já que, pelo menos, né, a partir deste estudo, não foi demonstrada essa correlação com o aumento de complicações. Então, na discussão, esse estudo ele mostra que a drenagem foi associada ao aumento de complicações infecciosas pós-operatórias, principalmente a contaminação da bile pelo procedimento de drenagem. Uma das causas seria a contaminação da bile pelo procedimento de drenagem, né? E outros estudos mostraram que os supostos benefícios da drenagem biliar, como a correção de coagulopatias, não foi demonstrada e, ao contrário, foi associada ainda ao aumento de taxa de complicações, como a colonização da bile e quadros infecciosos, mas sem impacto significativo na mortalidade. Aqui são alguns estudos, né, que eles juntaram para avaliaram, mostrando que alguns mostraram até uma relação com mortalidade no, nos pacientes drenados pré-operatoriamente, mas algo assim, né? Aqui tem mais de 20, né, estudos. E em relação à infecção, também foi visto em alguns estudos, né, essa relação com, com a drenagem biliar, entre a drenagem biliar e a infecção, com tanto a contaminação da bile quanto processos infecciosos pós-operatórios. Então, a ideia de pacientes com níveis de bilirrubina alta se beneficiarem da descompressão antes da cirurgia não foi confirmada aqui nesse estudo, né? Então, os níveis de bilirrubina não se relacionaram com as taxas de complicação ou tempo de internação dos pacientes, nem com mortalidade ou morbidade. E em outros estudos, o intervalo entre a drenagem e a cirurgia, quando menores de 6 meses, ou 6 semanas, desculpa, foi relacionado à colonização da bile. Neste estudo, o intervalo médio das drenagens foi de 44 nas duodenopancreatectomias e 38 dias nos bypass biliares, podendo esse ser o motivo do aumento de complicações infecciosas, né? E as limitações dos estudos, trata-se de um estudo retrospectivo, tem um super viés de seleção, né? Já a indicação de drenagem
ou não drenagem da via biliar, quando porque você vai, não vai indicar drenagem biliar em qualquer icterícia, em qualquer paciente com obstrução biliar, né? Já são selecionados pacientes que vão ter algum sinal já de infecção ou uma probabilidade maior de alguma complicação infecciosa. E foi utilizada apenas amostras de pacientes submetidos à cirurgia, né? Da conclusão, a principal vantagem da, da drenagem biliar pré-operatória nos pacientes com obstrução biliar distal seria permitir um intervalo entre a apresentação do quadro de emergência com icterícia e a cirurgia definitiva, tirar ele da urgência, né? E isso é alcançado a preço de taxas um pouco mais altas de complicações infecciosas, principalmente as menores, após a cirurgia. Então, assim, vamos para a discussão, né? Perfeito, Jennifer, obrigado pela apresentação. Esse é um trabalho que eu coloquei para a gente discutir, porque o que, que acontece, né? São muito poucos os endoscopistas que fazem a drenagem e, entre aspas, acompanham seus pacientes depois de feita a drenagem. Então, a maioria absoluta dos médicos que se dedicam à realização das drenagens biliares pré-operatórias, eles não acompanham esses pacientes. E esse estudo, que é uma tendência mundial, como eu já falei anteriormente, tem mostrado que, principalmente naqueles pacientes onde você tem uma bilirrubina elevada, e a gente imagine que seja interessante a gente fazer a drenagem para esses pacientes serem operados, talvez essa verdade, né, essa assertiva que corre nos grupos de endoscopia não seja tão importante assim. E é realmente o que mostra, apesar de suas limitações, que não são pequenas, né, nesse trabalho, mostra esse estudo, né, em relação à drenagem biliar pré-operatória. Eu vou começar perguntando, né, para o patologista, que eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que começar com o patologista, que ele pensa em relação a isso. Se na realidade existe essa correlação, né, sobre o processo infeccioso que é encontrado, né, ou seja, que é levado pela endoscopia no interior da via biliar, e as complicações pós-operatórias, né, como, por exemplo, infecções de parede, infecções pulmonares, do desenvolvimento de abscessos. Eu queria saber se o Fila tem algo que ele possa, que ele pensa, como é que ele encara essa situação, né? Porque eu acho que é um ponto importante. E depois eu quero ouvir os nossos colegas endoscopistas, né? Que já têm experiência, que têm uma experiência grande, qual que é a experiência deles. E por fim eu quero ouvir o Rodrigo, né? Que é o cirurgião, né? Envolvido nisso. Então, Fila, o que é que você pensa em relação a isso, né? E a correlação entre a infecção ou não desses pacientes? Bom, Celso, eu acho que eu nunca vivi isso na prática, viu? É interessante, mas acho que não chegou para mim isso, viu? Eu estou pensando até em necrópsia, mas deixa o Rodrigo falar primeiro, deixa eu ver se eu lembro, Perfeito, porque acho que perfeito. eu nunca vivi esse pós. Isso é uma coisa que realmente tem chamado bastante atenção, né? Porque esses trabalhos têm saído na literatura, né? Cada vez mais. Isso realmente para nós, né? Da endoscopia torna assim um ponto, né? De discussão, né? Eu acho que é um ponto de discussão que realmente a gente precisa começar a encarar. Eu queria saber vocês, o que você acha, o Marcos Clarencio, a Raquel. Queria saber o que é que vocês pensam. Alô, bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Inicialmente, novamente, né? Inicialmente, parabenizar a Jennifer, né? Que foi assim uma guerreira esse ano, né? Apresentou praticamente todos os artigos, né? Mesmo de vez em quando bocejando, né? Demonstrando um pouco de sono, mas ela não perdeu, ela
não deixou a peteca cair, né, e certamente recebeu assim muitos ensinamentos e certamente está competente para entrar no mercado de trabalho. E é como eu falo para os nossos residentes, né? Aprender é algo contínuo, né? Até hoje a gente aprende você tem que ter isso em mente, porque o benefício maior quem vai ter são os nossos pacientes, né? Esse aí, Celso, é o dia a dia lá do Roberto Santos, né? Em particular, o paciente que chega com uma colestase. Agora mesmo a gente tem uma semana, uma paciente de 56 anos, uma colestase que o ultrassom mostrou um tumor na cabeça do pâncreas, né? Próximo da papila, né? Isso já foi constatado por ressonância. E a paciente está bem, né? Está com mais ou menos entre 6 e 8 total de bilirrubina. E a gente quer agora que o cirurgião vá operar a paciente. O problema é que, às vezes, essa cirurgia às vezes demora, né? É claro que é importante lembrar de 10 pacientes que chegam com colestase, a maioria é tumor de pâncreas, pelo menos 7, 8 tem que drenar porque é paliativo e está naquela fase de borderline, precisa drenar, né? Porque vai fazer quimioterapia, vai entrar na paliação, então 2, 3 pacientes realmente devem operar logo, né? A questão é essa. Agora, é importante também lembrar, e esse artigo traz essa reflexão, coliformes fecais, né? Foi um percentual significativo, né? A gente precisa também, através disso, demonstrar o cuidado que a gente tem que ter nesse procedimento chamado CPRE, que é um procedimento invasivo, né? E é um procedimento cirúrgico endoscópico. Então, o cuidado da enfermagem e o cuidado do médico com os acessórios, né? Não é à toa que, de vez em quando, eu chamo a atenção dos residentes, os acessórios batendo nas coisas, né? Quando você vai fazer a CPRE. Então, é um procedimento cirúrgico e o cuidado começa aí, né? Agora, claro, a maioria desses pacientes vão precisar de drenagem, né? O que precisa é a ação logo de imediata do cirurgião. Essa paciente mesmo, em particular, né? Que a gente está lá no CHD, o que foi que eu fiz? Ó, vamos chamar a cirurgia do aparelho digestivo. Se a cirurgia do aparelho digestivo operar em 3, 5 dias, tudo bem, mas se demorar, seu paciente vai ter um desconforto do ponto de vista da colestase, né? A gente tem que ficar atento à função renal, a distúrbio de coagulação e a infecção, que na maioria das vezes, quando tem uma colestase por tumor, na maioria das vezes não tem a infecção, não tem a colangite, né? Claro, se tiver colangite, a gente vai ter que drenar. Mas é importante ter essa harmonia entre nós da endoscopia e a cirurgia para ver o momento de drenar. Ó, vai demorar a cirurgia? Não vai demorar? Então, isso tem que ter harmonia entre nós e o cuidado com o material, o cuidado de asepsia, isso é extremamente importante na CPRE. Perfeito, Marcos. Muito obrigado por seus comentários. É exatamente isso, né? Eu acho que esse trabalho suscita uma discussão que é a seguinte, né? Nós temos que, entre aspas, melhorar o estadiamento das neoplasias periampulares e se o paciente tem condições de procedimento operatório, operá-lo antes da drenagem. Isso é uma coisa que realmente faz com que a gente inicie a reflexão, né? E para isso, a gente não pode ter um delay muito grande em relação ao momento da drenagem e o procedimento operatório. Então, eu queria também ouvir qual é a experiência da Raquel em relação a isso, do próprio Humberto, que eu vi aí, que está aí também. Qual que é a experiência deles em relação a esse tipo de procedimento? Raquel? Bom dia, Celso. Eu vou mais ou menos no caminho do Marcos Clarencio, é exatamente a conduta que nós tomamos, sendo que a maioria dos pacientes encaminhados para nós, para drenagem, já passou, nós temos um caminho um pouco invertido. O cirurgião já está junto e ele já está com essa visão de que vai fazer a cirurgia logo com melhoria do quadro do paciente, em geral ou colangite ou por uma piora da função renal, que nós precisamos melhorar o status desse paciente para ele poder se submeter numa condição mais favorável
a cirurgia, que não deve demorar. Me chamou a atenção nesse trabalho o tempo entre a drenagem e a realização do tratamento definitivo cirúrgico, ou do tratamento cirúrgico, que foi 30 dias, me parece. Então, um tempo bastante longo, que não é o que nós esperamos na maioria das vezes, porque, sem dúvida, com um tempo tão prolongado, começa a haver complicação da presença da prótese. Outro cuidado, acho que o Marcos colocou, do manejo desses pacientes durante o procedimento endoscópico, lembrando que nessas situações eu costumo fazer antibiótico terapia, porque algumas vezes eu posso não conseguir fazer a drenagem. Embora a gente estude muito bem a imagem antes de levar para a CPE, para já definir se é melhor o caminho endoscópico inicialmente ou é melhor um caminho radiológico, intervencionista, você eventualmente tem sucesso na drenagem e contaminou essa via mais ainda. Então, o uso do antibiótico eu faço, eu sei que a recomendação é somente para os casos que você não vai drenar. Como eu não sei, eu não tenho essa certeza 100%, eu tenho por hábito nesses casos com uma bilirrubina tão elevada. Mas eu acho que eram esses os comentários, Celso, me colocando muito do lado do que o Marcos Clarence colocou. Perfeito. Ô, Celso, Oi. esse comentário licença, Celso, esse comentário de Raquel sobre antibiótico, ele é perfeito, porque a recomendação é aplicar o antibiótico caso você não consiga uma drenagem adequada. Sim, mas antibiótico profilaxia tem que aplicar antes. Então, esse raciocínio que Raquel tem é o mesmo que eu passo para os meus residentes. Não, colestase, antibiótico, terapia, profilaxia. Perfeito, perfeito. Acho que esse é um ponto fundamental. Quero ouvir a opinião do Marcos Vinícius, do próprio Otávio, também do Humberto, que estão aí. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Humberto. Eu vou fazer 2 comentários, se Celso me permitir. O primeiro é que eu fiz questão de estar presente aqui, não na despedida da Jennifer, eu estou no 3º DPO, mas não é uma despedida, é uma recepção. A gente não está se despedindo dela, a gente está recepcionando ela, com certeza que as informações e a formação que ela teve foi de excelência. Eu quero lembrar um episódio, Jennifer. Muitos anos atrás, quando eu estava no serviço do professor Sorrenda, eu vim embora. Na véspera, ele falou: se você está triste, eu falei assim: estou sim, porque eu vou deixar de aprender aqui. E ele botou o dedo no meu nariz e falou: você não aprendeu nada. Naquele momento, eu gelei. E ele falou assim: você já sabia. Você aprendeu foi o behavior. Então, acho que o que você vai aprender de informação, você já aprendeu, vai aprender mais de formação, mas principalmente o comportamento que o Celso e a equipe deve ter te passado. Com certeza te passou. Acho que isso é o mais importante, é o behavior diante dos pacientes, que é o objetivo da nossa vida, né? Então, em relação ao trabalho, esse trabalho acho que é de 2012, é antigo, né? É um pouco antigo, mas é atual. E o último caso que eu mostrei foi um caso que a gente pode dizer assim, porque agora eu posso dizer com certeza que eu não deveria ter drenado. Uma lesão pequena, sem infecção, embora uma colestase importante, mas provavelmente um dos poucos casos, dentro dos 20% que o Marcos comentou, de possibilidade de cirurgia, né? Um tumor menor que 2 centímetros, justa papilar do pâncreas, então deve cair nos casos de ressecabilidade. Então, é um caso que eu não tinha na época, eu não tinha eco no dia para fazer e eu drenei a paciente que estava com bilirrubina de 20. Então, assim, é um caso da vida real que a gente pode discutir agora se realmente deveria ter drenado ou não. Mas o Marcos e a Raquel já fizeram a exposição muito bem. O grande problema são os serviços
que possam ter uma equipe bem entrosada para decidir no estadiamento inicial se o paciente é cirúrgico já ou não, né? E agora, com a grande maioria dos pacientes, o surgeon vai falar isso melhor do que eu, da neoadjuvância, que a grande maioria dos pacientes são irressecáveis, né, do ponto de vista curativo, né? Então, a melhoria do estado para receber a quimioterapia, na grande maioria dos pacientes, se faz necessário. A gente pode discutir outras coisas, tipo que tipo de prótese, parece que a prótese metálica traz menos complicações nesse tempo aí de médio 40, 60 dias que os pacientes vão ser operados, né? Pelo menos é o que o trabalho mostra. Acho que a prótese metálica traz menos complicações, tipo obstrução, melhora a patência da drenagem, né? Da prótese metálica. E é basicamente isso. Eu acho que mudou um pouquinho. Acho que a gente fica mais confortável para drenar, mesmo que o paciente não esteja estadiado, pelo fato da grande maioria dos serviços querem fazerem a quimioterapia antes. Basicamente, Perfeito, Beto. Obrigado por suas colocações. Eu acho que é exatamente isso mesmo, né? Eu acho que é importante a gente ter esse feedback, né? Uma coisa que a gente não tem. A gente também dá pouca, nós endoscopistas, né? Damos pouca atenção a um ponto que para os cirurgiões é extremamente importante, né? Eu queria saber se alguém tem mais alguma coisa a falar, o Otávio, o Marcos Vinícius. Por favor, fiquem bem à vontade. Celso, Oi, Marcos. bom, o que eu iria falar, todo mundo praticamente já falou. Eu falo em relação às próteses plásticas, eu não vejo nenhuma indicação mais de prótese plástica na drenagem de neoplasias. A diferença é muito grande, eu acho que, para mim, é proibitivo você usar uma prótese plástica se você tem a prótese metálica, com resultados são bem melhores, certo? Outra coisa, foi o que o Marco Clarence falou, é com o antibiótico. Esses pacientes, para mim, não tem que fazer antibiótico só na indução anestésica. Você fez um procedimento de drenagem, esse paciente vai para casa com antibiótico. Ele tem alta no dia seguinte, ele vai com antibiótico. Outra coisa também você fala que o endoscopista geralmente não acompanha o paciente. Eu, por ter nascido na cidade, quer dizer, sou conhecido na cidade, eu tenho muitos pacientes que estão relacionados comigo. Eu acompanho vários que foram operados, parentes, amigos, parentes de amigos, tal. E eu não vejo essa complicação toda, viu, Celso? Que fala aí muito grande, eu não vejo isso não. Sinceramente, é um caso ou outro, esses pacientes fazem a drenagem endoscópica, depois operam, e eu não vejo esse mundaréu de complicação, pelo menos no meu meio, no meu mundo, entendeu? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto que a gente ainda não discutiu, mas que eu acho que é um ponto que cabe. Eu acompanho muito os meus pacientes, né? Dos pacientes que eu dreno, né? O Rodrigo vai falar agora, né? E o que eu não realmente não vejo esse montante de complicações. Aliás, não é nem eu não vejo esse montante de complicações, eu não vejo essa relação que o trabalho e que vários outros trabalhos que têm sido publicados na literatura têm mostrado, né? Ou seja, de que a Eu também não drenagem vejo. é que a Eu também não, drenagem Celso. biliar, exatamente, que a drenagem biliar possa levar a uma complicação, a maior quantidade de complicações pós-operatórias. Esse trabalho foi escolhido a dedo justamente por quê? Porque é um trabalho que tem sua limitação por ser retrospectivo, mas ele mostra, ele consegue aplicar os critérios científicos para mostrar essa relação, entende? É o único trabalho que a gente tem mesmo que pode mostrar essa relação. Os outros trabalhos tentam imitá-lo, mas infelizmente eles têm muitas falhas metodológicas, né? E eu tive agora, há 2 semanas, numa banca de doutorado, né? Do pessoal de Ribeirão Preto mesmo, onde mostrou que realmente existe essa relação. Num trabalho que tem uma metodologia mais robusta e que me deixou preocupado, né? Falei assim, bom, realmente, se isso aí existir, é,
tudo bem, a gente tem que ver alguma forma de dar uma melhorada, né? Porque a drenagem é fundamental para esses pacientes, né? Ou seja, a gente tem que drenar mesmo. Então, eu queria saber o que pensa o Rodrigo, né? Rodrigo, que é o cirurgião, né? E ele faz cirurgia de pâncreas, ele deve, com certeza, pegar inúmeros casos de câncer de pâncreas ou de neoplasias periampulares que já tenham sido drenados. Então, Rodrigo, queria saber as suas considerações em respeito a isso e também se algum outro, se o Otávio, ou o Marcos, ou o Marcos Clarencio, ou a Raquel, tem alguma coisa mais a falar, fique bem à vontade. Bom dia a todos. Antes de tudo, Jennifer, muito obrigado por esse ano. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho com você, em pelo menos parte do tanto que você contribuiu conosco e nos transmitiu de conhecimento. Então, muito obrigado, muito bem-vinda. Eu queria antes só fazer um breve adendo histórico. As duodenopancreatectomias, o gastrododenopancreatectomias, a princípio eram procedimentos em 2 tempos. Então, os pacientes colestáticos com elevação de bilirrubina ictéricos, eles antes eram submetidos a uma derivação da vesícula biliar para o tubo digestivo, para então novamente ter a capacidade de absorção de vitamina K, para depois então serem submetidos ao procedimento de ressecção, por causa de coagulopatia, tá? Foi só depois da descoberta da vitamina K, mas não da descoberta em si da vitamina K, da disponibilização de reposição de vitamina K, que foi possível a realização da duodenopancreatectomia em tempo único, porque esses pacientes sangravam demais no intraoperatório. Então, quando eles conseguiram fazer a reposição de vitamina K no período pré-operatório, foi que tornou possível que a duodenopancreatectomia pudesse ser realizada em tempo único, sem um grande sangramento intraoperatório. E, inclusive, a vitamina K ela se chama vitamina K porque é de coagulação mesmo, e coagulação em alemão se escreve com K. E esse é o motivo do nome da vitamina K. Por que eu estou comentando sobre isso? Acho que, antes de tudo, a gente tem que discutir qual que é a pertinência da drenagem da via biliar no período pré-operatório, ou no paciente que tem uma síndrome colestática. E esses não são parâmetros com uma definição tão grande na literatura. Então, assim, dividindo os pacientes em 2 grandes blocos, né? Aqueles pacientes que não vão para procedimento cirúrgico de princípio, quer dizer, ou vão ser feito algum tratamento neoadjuvante primeiro, tratamento com quimioterapia, não é possível fazer quimioterapia no paciente colestático, tá? Então, geralmente, eles querem critérios de bilirrubina para o tipo de tratamento, por exemplo, das neoplasias pancreáticas, abaixo de 3. Então, esses pacientes têm que ser drenados. E tem aqueles pacientes que vão direto para a cirurgia. E os critérios de drenagem pré-operatória variam muito, tá? Quando a gente estava falando dessa demora grande no período até a cirurgia, eu concordo com vocês. Então, assim, a literatura mostra que do diagnóstico até ressecar um paciente com câncer de pâncreas que vai direto para a cirurgia, a gente tem um intervalo máximo de 6 semanas, sem ter um comprometimento do resultado oncológico. Basicamente, o que a gente tem em mente é que, assim, pacientes que têm uma síndrome colestática de não tão longa data, com uma bilirrubina com valores variáveis na literatura, até 12, até 15, até 18, esses pacientes podem ser operados sem drenagem prévia. Porque a colestase traz outros comprometimentos, inclusive da habilidade da via biliar se defender de infecção, e depois você vai fazer uma biliodigestiva nesses pacientes, tá? Mas, chegando ao ponto, quando falam para mim assim, o paciente tem uma prótese biliar, o que a gente foi submetido a uma drenagem biliar pré-operatória, acho que tem 2 coisas muito importantes. Primeiro, se a gente tem uma cultura de bile, porque tem um agente em si que é extremamente relevante para a gente, que é a KPC. Tá? A KPC abre a anastomose. Então, se você tem um paciente, vou dar um exemplo, isso acaba acontecendo naqueles pacientes que foram submetidos a um tratamento sistêmico muito extenso antes de cirurgia. Por exemplo, foram submetidos a uma drenagem biliar um paciente com colangiocarcinoma, que aí fez quimioterapia, às vezes entrou em protocolos super extensos com radioterapia e finalmente chega num procedimento operatório. Esses pacientes, às vezes, quando a drenagem é de longo prazo, já fizeram muito antibiótico, já tiveram outras complicações,
estão colonizados na árvore biliar com KPC. Se tiver colonizado com KPC e não fizer uma antibiótico profilaxia para esse agente específico no pós-operatório, é infalível, vai ter fístula biliar. Eu nunca vi um paciente que não foi coberto para KPC com o KPC positivo ser submetido a uma anastomose e não ter uma fístula biliar. É 100% de fístula biliar. E eu acho que o que a gente faz atualmente, assim, os pacientes previamente drenados, quando a gente vai operar, por exemplo, fazer uma duodenopancreatectomia, às vezes a gente já leva esses pacientes para com uma antibiótico profilaxia diferenciada do intraoperatório ou no pós-operatório, se a gente tenha qualquer sinal de elevação um pouco anormal de leucócitos, de proteína C reativa ou outro marcador como procalcitonina de infecção, a gente diminui um pouco nossos parâmetros para ampliação de espectro antimicrobiano no pós-operatório. Então, eu acho que é isso, assim, hoje como que a gente encara a situação, saber exatamente os pacientes que têm que ser drenados, aqueles que têm que ser drenados, eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso, infecção, risco de infecção ou de complicações infecciosas, a gente não leva em consideração, pode ser desprezado, entre aspas, em relação ao benefício da drenagem naqueles que têm que ser drenados, e no pós-operatório, aqueles que vão para a cirurgia, a gente tem um pouco mais de atenção em relação a parâmetros de infecção. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado por seus comentários. Eu acho que você deu uma pincelada final em relação a esses comentários, né? E realmente chama bastante atenção exatamente esses dois grupos, né? Aqueles que necessitam mesmo de drenagem, que vão para uma terapia neoadjuvante, e aqueles que têm a possibilidade de fazer um procedimento, e que o procedimento cirúrgico seja realizado o mais breve possível. Para isso, a gente tem que realmente melhorar o nosso estadiamento, né? Ou seja, nós temos que usar todas as ferramentas possíveis para que a gente consiga fazer um estadiamento com uma acurácia elevada, para que a gente consiga indicar a melhor forma de tratamento para esses pacientes. Eu quero saber se alguém tem mais algum comentário para fazer. Fique bem à vontade. Raquel, Otávio, Humberto, Marcos Clarencio, Marcos Vinícius, por favor. Bom, Celso, oi. em relação também ao paciente, por exemplo, o oncologista te manda o paciente. Aliás, quando o oncologista me liga, eu já arrepio, né? Porque só manda bomba. Quando você faz a drenagem e depois esse paciente não tem indicação cirúrgica, não é operado, por algum motivo, metástase à distância, em termos, por algum motivo não tem indicação cirúrgica. Esses pacientes evoluem muito bem. Sim. Esses pacientes não têm infecção, não têm colangite, não tem nada, entendeu? É mais um detalhe que esse trabalho deveria ter falado. E eu vou complementar o seu detalhe dizendo o seguinte: esses pacientes evoluem muito bem quando você coloca a prótese metálica autoexpansível, porque se você coloca a prótese plástica, você dá chance para esses pacientes terem colangite. Quero saber se vocês concordam ou não. Não, eu já falei antes, prótese plástica, para mim, deveria ser proscrita para esse tipo de coisa. Não tem menor cabimento você colocar prótese plástica num paciente que está com tumor e fazer uma paliação com prótese plástica. Para mim, não existe. Sinceramente, Queria saber também a opinião da Raquel em relação a isso. Acho que a Raquel não está nos ouvindo. Queria ouvir a opinião do Marcos Claren. Raquel já desligou o telefone. Ligou o microfone. Raquel? Marcos? É claro, eu concordo com a questão da prótese metálica. O que acontece, especialmente no serviço público, né, é essa dificuldade da prótese metálica, porque ainda tem alguns gestores que acham que a prótese é cara, mas se você for botar na ponta do lápis, ela termina sendo barata, porque o paciente não vai ficar fazendo troca, melhor drenagem. A gente está buscando cada vez mais, a gente já está começando a fazer lá no Robert Santos, mas tem a questão do custo ainda, né? Mas devido a várias empresas aí fazendo prótese metálica, o custo já caiu e claro que a recomendação, o que o Celso, acho Marcos que ficou desligado. fala... Vocês ouviram o que eu comentei? Não, você já fala, Raquel. O Marcos está terminando, aí você já fala, por favor. Não, eu concordo inteiramente. É prótese metálica que tem que colocar, sem dúvida nenhuma. Concordo com vocês.
Perfeito. Raquel? Sem dúvidas, a autoexpansiva é muito superior sempre que você tiver disponibilidade. E colocando ele com a técnica correta, ela vai ser sempre superior. O que eu comentei é que a realidade dos hospitais públicos é bastante diferente dos hospitais privados. Nós temos dois mundos e, infelizmente, muitas vezes nós temos que lidar com isso e usar prótese plástica pela indisponibilidade da metálica. Perfeito, Raquel, isso mesmo. Alguém tem mais alguma? Humberto? O último comentário, mais um comentário a respeito dessa questão da drenagem da metálica. Existia uma época em que a dificuldade era muito grande, muito maior do que o Clarencio já comentou de próximo metálica, que a gente botava duas plásticas. A gente botava uma plástica, depois passava um fio, passava aquele retrieve do Sorrendra, fazia um túnel e botava duas, com o intuito de drenar virtual, uma drenagem virtual entre as duas próteses, não na luz. E em alguns casos durava bastante tempo a drenagem, né? Aumentava do que uma prótese só. Só mais um detalhe que hoje a gente abandonou isso, não faz isso, né? Parte para a metálica mesmo. E tem uma outra coisa nesse trabalho, né, que chama atenção para este detalhe, viu, Humberto, que você falou, é que a maioria absoluta dos pacientes aqui drenados foram drenados com próteses plásticas. E a gente sabe já que as próteses plásticas, além de causarem mais colangites do que a metálica, além de demorar mais para descer o nível de bilirrubina em relação à metálica, tem mais uma complicação que a gente não fala da prótese plástica, que é a maior ocorrência de complicações cirúrgicas infecciosas quando você usa prótese plástica. Então, você vê como você tem que analisar sobre determinados prismas, diferentes lados, a mesma situação. Então, isso é muito importante, né? Ou seja, a prótese plástica, ela causa esse tipo de problema mesmo para os pacientes quando você drena com ela. Me permita um comentário, Celso? Claro. Acho que o que você falou é super interessante, tá? O objetivo da drenagem é drenar, né? Então, assim, você tem que usar o melhor método possível. E a gente, talvez isso que você tenha dito da contaminação da via biliar e da complicação infecciosa numa prótese plástica, que na hora que você utiliza uma prótese com menor capacidade em si de drenagem e de abaixar rápido a bilirrubina, a colestase em si é um fator de infecção para a epitélio biliar, para a via biliar, para a bile. Quer dizer, numa hora que você contamina a via biliar, quanto antes você diminuir a bilirrubina, a colestase, mais fatores locais de combate à infecção e à colonização vão acontecer, né? Então, assim, por que não utilizar realmente um método que baixa o mais rápido possível a bilirrubina, até para evitar a infecção e complicações infecciosas e a contaminação da via biliar, né? Rodrigo, só complementando o que você acabou de dizer, a gente já teve experiência juntos, de pacientes idosos, né, que chegam com um nível de bilirrubina acima de 20, acima de 25. A gente vai lá e coloca uma prótese plástica, por exemplo, como eu fiz há muito tempo, muitos anos atrás, e o que acontece? Esse paciente evolui com colangite, evolui com uma péssima status clínico, chegando até a óbito esse paciente. Por quê? Porque você tem uma coisa que chama colangite ascendente. E a gente imaginava, pelo amor de Deus, eu coloquei uma prótese no paciente, o paciente acabou falecendo, o paciente acabou morrendo. Então, às vezes, nós endoscopistas ficamos pensando, mas não drenou bem, não drenou. Não, a prótese plástica deve ter drenado bem. Ela não drenou rapidamente, mas ela drenou bem. Mas quando você coloca num paciente como esse uma prótese plástica, a gente tem que lembrar que a gente pode estar selando o futuro dele. E isso é muito importante. E às vezes isso acontece, você me corrige se eu estiver errado, Rodrigo, às vezes isso acontece até na prótese metálica autoexpansível mesmo. Você coloca, mas os níveis de bilirrubina já são muito altos, o paciente já tem uma colangite, entre aspas, dos pequenos ductos intrahepáticos, e aí realmente fica muito difícil. Você drena e o paciente não evolui bem. Ô Celso, para complementar, aí cabe a gente falar da prótese coberta metálica, né?
porque nesse delay, nessa demora de estadiamento, ou de mesmo cirurgia de derivação definitiva no paciente com bom estado clínico, né, que vai ficar um maior tempo em que o cirurgião vai fazer uma derivação definitiva, muitas vezes a prótese não coberta, eu já tive a oportunidade de botar, acho que todo mundo já, de botar prótese, uma prótese metálica dentro de uma coberta, dentro de uma prótese metálica não coberta, que deu um engrow, né? Quer dizer, o tumor cresceu no meio. Isso é uma situação muito ruim, né? Porque dá um sentimento de abandono, entre aspas, do paciente, de que não. Mas, enfim, agora o que eu ia. Bom, é basicamente isso que eu esqueci que eu ia falar. Perfeito. Bom, gente. Só um Oi, minutinho. Marcos. Pode falar, Marcos. Sobre o que o Humberto falou, eu queria pedir a opinião de vocês. Eu só uso prótese descoberta. Eu também. Só uso prótese Eu não uso nem a parcialmente, nem a total. Eu só uso a totalmente coberta em tumores. Marcão, aqui nós viemos de uma escola que é a escola do Ligurri, não tem muito borderline. A gente. Agora eu queria só comentar um caso com vocês de uma paciente de 60 anos que há 10 anos fez uma colestectomia e apareceu depois de 10 anos com crises de colangite, de subicterícia. Eu botei uma prótese metálica totalmente coberta, essa prótese migrou. Eu botei uma plástica na urgência, essa prótese migrou e ela está encravada, a porção a extremidade distal, na parede do adenal. E aí eu tenho que cortar essa prótese, porque não tem condição de cirurgia, paciente, fumante, etc. Então, assim, são casos que você vê complicação das duas próteses, né? Embora seja doença benigna, que esse exemplo que eu estou dando aqui, quer dizer, a prótese coberta de migrar e a prótese plástica de migrar, mas ela entrou na parede do adenal. Não tem abscesso, a tomografia não mostra, não tem perfuração livre, mas tem uma prótese encravada lá, extremidade distal, uma prótese longa, que a obstrução, embora benigna, era alta, né? Mas, enfim, só para... Só a título de. Eu já tive caso assim, tá? Da prótese. Eu pus uma prótese muito longa, não foi que ela migrou, mas eu pus uma prótese muito longa e a prótese ficou acolada na parede, né? E eu simplesmente fui lá, peguei e removi. Depois eu me lembro de mais ou menos uns 20, 25 dias, eu fui lá, peguei e removi. Nada aconteceu, viu? Absolutamente nada aconteceu com essa paciente. Mas essa é por questões burocráticas. O paciente está com essa prótese 3 meses e não dá nem para ver o flap distal, mas ela realmente está migrando para o peritônio, sabe? Beleza. Bom, gente, então agora realmente acho que se alguém tiver mais um último comentário, fique à vontade. Caso contrário, nós vamos passar para o caso clínico. Fernando, por favor, pode passar o caso. Doutor, eu queria só a última coisa, agradecer Claro, muito fica à a vontade. todos. Obrigada mesmo por todos os comentários. Essa reunião é incrível, eu sempre aprendo muito. Às vezes eu trago um trabalho que nem é muito bom, depois, né, a gente vai lendo com calma e vendo, nossa, quanta coisinha errada, e daqui sempre sai muita discussão de alto nível, e eu fico muito feliz em poder fazer parte desse grupo e ter aprendido tanto com todos vocês aqui. E queria agradecer de coração a paciência e todo esse esforço, né, que é participar da reunião e dividir esse conhecimento, né, e não só e Viu, viver a vida, Jennifer? né, que todo mundo tem dificuldade, tem coisas para fazer de manhã e eu agradeço muito por todos. Perfeito. Viu, Jennifer? Cobre do seu chefe a reunião presencial com vinho, viu? Ah, sim. Nós Pelo vamos menos nós aí, vamos a fazer, gente nós tem estamos que, programando, a, viu, a Marcos? gente tem que planejar aí, viu? Vamos planejar. Vamos planejar. Até Uma ótima a ideia. gente discute sobre isso. Fernando, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou apresentar o caso aqui.
Não sei se dá para ver a minha tela. Ainda não, mas ainda não. Agora está entrando. Dá para ver a tela? Sim. Bom, bom dia, gente. Vou apresentar o caso de hoje, tá? Um paciente que a gente viu no hospital. Um paciente de sexo masculino de 69 anos. Na época que a gente realizou o procedimento, o paciente estava assintomático, tá? Mas ele tem um histórico de dor abdominal, tipo cólica intermitente, além de perda de peso. Ele tinha relatado, tá? E um achado de uma lesão úlcero-infiltrativa de cisura angulares, tá, no estômago. Aqui estão as imagens endoscópicas, onde deixei marcado com a setinha a lesão, que bem na incisura, uma lesão extensa, profunda, tá? Úlcero-infiltrativa e permeada, que era friável ao toque. E, como vocês podem ver nessa imagem aqui superior, o antro gástrico, na verdade, era a maioria do estômago, tá? Uma atrofia da mucosa, aqui é uma área granular irregular e da cor branco acinzentada. Tá? Como conclusão na endoscopia, deu uma metaplasia intestinal e uma lesão úlcero-infiltrativa da incisura, um Bormann 3, que foi feito biópsia daquela lesão. Tá? É uma lesão única. Fila, só um momento. Deixa a biópsia. Deixa a imagem. Fila, eu queria saber algum comentário a respeito dessa imagem endoscópica, o que é que você pensa, os colegas endoscopistas também, depois. Bom, pelas imagens está parecendo Bormann 3 mesmo. Você perde um dos limites, não é? Pelo menos. Agora, a minha impressão é que onde está o tumor, a mucosa é trófica. Diferente. Qual é a posição que está o tumor? Parece que bem na incisura bem na incisura angular. Tá, eu acho que a mucosa onde ele está é diferente da do pilório distal. Quer dizer, pode até ser metaplasia intestinal e atrofia distais, mas aparentemente onde está o tumor, estou achando que a mucosa é trófica. Perfeito. Mas não tem dúvida que é uma neoplasia gástrica, né? Acho que sim, eu estou. Como tem brilho, eu estou em dúvida se é o padrão de lesão mucosa. Eu só estou nessa dúvida aqui tendo brilho na transição da mucosa para o início da neoplasia. Eu não estou vendo esse detalhe aí para entender se é primária da mucosa. Tá, só isso, mas Eu chamei o Filadélfio para falar, porque a gente sabe, gente, que quando a gente está frente a uma neoplasia gástrica, quando a gente está frente a uma neoplasia do esôfago, a gente tem que realmente analisar os aspectos macroscópicos e morfológicos dessa lesão de uma forma substancial, né? Porque a partir do exame endoscópico, por isso que vocês devem fazer um bom relatório médico e tem que fazer boas imagens, como por exemplo estão aí nesse diapositivo. Por quê? Porque você consegue determinar exatamente a característica macroscópica da lesão e, inclusive, determinar qual vai ser o manejo, né? Qual vai ser a estratégia terapêutica a ser adotada, né, nesse paciente. Isso é muito importante. Eu quero saber se alguém tem mais algum comentário em relação a isso. então, só para confirmar, a imagem superior, a última à direita, aquele preguiado lá do corpo, né? É uma mucosa totalmente trófica, certo? Sim. Então, estou insistindo nisso, que possivelmente nós vamos acabar discutindo, né? Se a origem da neoplasia é numa mucosa trófica ou atrófica, e daí vem o tipo histológico, né? Perfeito. Eu vou te fazer uma perguntinha simples. Quais são os parâmetros que você, olhando para a macroscopia dessa lesão, você descartaria uma úlcera péptica? Bom, primeira localização, né? Essa posição aí tá para mim é mais para o corpo gástrico. Se você me falar é uma úlcera medicamentosa, etc.,
até vai. Agora, não é uma posição boa para úlcera péptica essa, né? Estava muito próximo do corpo gástrico. Segundo, aparentemente os limites se tornam imprecisos. Talvez, eu não sei se eu vou exagerar, mas a última da inferior, eu tenho uma área de comida que ele chama isso, um pouquinho mais para cima, comida de traça, onde está mais avermelhado, né? Coisa que a úlcera péptica é homogênea e aí está totalmente heterogênea. Né? Perfeito, perfeito. Vamos lá, Fernando, pode passar agora a patologia. Esse aqui é a patologia que deu da biópsia que a gente coletou daquela lesão, tá? A biópsia gástrica é uma gastrite crônica ativa, com agregado linfóide, metaplasia intestinal, sem displasia, atrofia glandular não tem, e a lesão gástrica deram como adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Aí tem um imunohistoquímico que foi feito na época, né? Positivo CDX2. Você quer comentar, Fila, por favor, essa patologia? Bom, a citoqueratina 7 é própria do tubo digestivo alto, a citoqueratina 20 é intestinal, certo? Resumindo muito. Então, assim, isso só confirma o que eu estava falando anteriormente, quer dizer, não tem nada a ver com metaplasia intestinal, a origem desse tumor, certo? Esse tumor nasceu na mucosa própria do estômago, tá? Então, tem que, eu falo isso desde 85. Não tem nada a ver você ficar conectando metaplasia intestinal e câncer, né? Eu mudo. Se o câncer nascer na metaplasia intestinal, ele vai ser um padrão intestinal, mas Ele vai ter um CK20 positivo, certo? isso. Mas as mucinas serão distintas, né? Você teria que fazer o estudo das mucinas, né? Isso daqui é um arremedo. Antes de você fazer esse comentário, filho, eu só queria fazer um comentário. Por exemplo, as pessoas leem esse anátomo patológico e elas vão, com certeza, associar esse adenocarcinoma à metaplasia intestinal, porque está escrito ali. Mas, na verdade, quando você vai na imunistoquímica, você percebe que o CK20, por ser negativo, o CK7, por ser negativo, descartam essa possibilidade, né? Você me corrija se eu estiver errado. Celso, desde a macroscopia, né? Desde a macroscopia. Uma coisa é eu ter vamos lá, um tumor de padrão intestinal no estômago, ele faria ou um Bormann 1 ou um Bormann 2. Nem 3, nem 4. Tá certo? Então, primeiro é isso. Aí, um diagnóstico desse daí, adenocarcinoma, moderadamente, põe tudo no saco de gatos, né? Daqui a pouco você não escreve mais isso, você escreve CA. Olha, o paciente teve um CA gástrico. Porque não está conectando a morfologia, a genética, a origem celular disso, quer dizer, e o tratamento é distinto, não é? Esse tumor vai se comportar com invasão linfática, ascite, etc. Ao contrário, um adenocarcinoma de padrão intestinal vai fazer metástase nodular, vai fazer invasão vascular sanguínea, enquanto esse daqui vai fazer a vascular linfática. Quer dizer, nós estamos falando de duas doenças e está tudo num saco de gatos, né? Exato. É isso mesmo. Pode continuar, Fernando. Continuar. Bom, esse aqui é o que eu estava falando da conduta, né? Qual seria o próximo passo de vocês nesse caso aí? Raquel, Marcos Clarencio, Marcos Vinícius, qual seria o próximo passo nessa lesão aí? O que vocês fariam? Humberto? Já manda para cirurgia direto? Faz algum complemento? Faz alguma coisa? Alô, Celso? Oi, Marcos. É claro que é uma úlcera realmente que chama muita atenção,
e tem características mais de neoplasia do que úlcera benigna, né? Como o pessoal comentou, né, o que chama atenção além do tamanho são as características dos contornos, dos bordos, né, da úlcera, né? E aí é um câncer, tem que estadiar, né? Tem que ver se tem alguma coisa distinta. Marcos? Acho que o Marcos caiu, acho que desconectou. Alguém quer fazer algum comentário? Marcos, repete sua última frase, Marcos, porque você cortou. Tem que estadiar e a partir daí fazer cirurgia ou se vai fazer alguma neoadjuvância, tem que estadiar e junto com o oncologista a gente definir a vida do paciente. Perfeito. Você faria ecoendoscopia? Eu acho, olhe bem, eu acho que as características chamam muita atenção para uma lesão já que ultrapassa a submucosa, entendeu? Pela Perfeito. profundidade. Então, eu acho que não teria muito benefício. A princípio, eu não faria. Perfeito. Alguém tem alguma opinião diferente da do Marcos? Marcos Vinícius, Raquel, Otávio? Não, eu estou junto com o Márcio Clarence. Eu não faria mais nada desse paciente, além do que ele falou. Não faria ectoscopia também, não. Humberto? Tô no mesmo time aí, viu, Estado? Qual a idade do paciente? 69 anos. 69. E bom estado clínico? Sim, quando ele chegou para a gente, está em bom estado clínico. Perfeito. Pode dar continuidade. Certo. Bom, esse paciente fez uma tomografia, que eu vou comentar mais para frente, e fez uma eco também, tá? Aqui é a imagem da eco, dá para ver que foi demarcado, tentou demarcar os limites da lesão, né? No maior eixo, 2,5 centímetros, dá para ver uma imagem hipercoica heterogênea, de limites bem imprecisos, acometendo além da quarta camada. Aí na época foi dado como um T3, uma neoplasia gástrica T3, N0. Aí a observação que foi colocada embaixo, que a econdoscopia conseguia superestimar a invasão da lesão, tá? E foi feita assim mesmo também uma tomografia, eu não coloquei aqui a tomografia, eu discuti ontem com o radiologista, eles não deram alteração, tipo, o acometimento em outro lugar do corpo do paciente. E aí eu questionei porque o paciente foi para cirurgia, né? E ele fez um comentário assim, porque vocês vão ver mais para frente a peça cirúrgica junto com fez esvaziamento, né, linfonodal, aí veio um linfonodo positivo e o radiologista me disse que, porque eu questionei se dava para ver ou não numa tomografia esse tipo de linfonodo, ele disse que linfonodo até 0,5 centímetros no menor eixo, ele não consegue, o radiologista pode colocar como se fosse não invasivo, não acometido, né? Mas isso não quer dizer que 100% das vezes vai acontecer isso, porque o grau da acurácia da tomografia vai até mais ou menos 70%. Então, pode ser que um linfonodo esteja acometido, que seja desse tamanho, e o radiologista vai dar como se não estivesse acometido. Aí ele falou para mim que nesse tipo de caso, quando você tem uma suspeita muito forte que tem invasão linfonodal, é fazer um PET scan. E o paciente chegou a fazer uma gastrectomia total, porque o cirurgião discutiu também com a equipe da oncologia, para ver se era fazer uma neoadjuvância primeiro ou direto à cirurgia. Aí foi combinado entre eles e foi fazer uma cirurgia direto. E foi feita uma gastrectomia total, porque não tinha margem proximal para fazer uma subtotal, porque o cirurgião no começo queria fazer uma gastrectomia subtotal. E a patologia da peça é essa daqui. Veio adenocarcinoma gástrico, na incisura, tipo histológico intestinal de Lauren, padrão tubular, grau 3, pouco diferenciado, e a extensão da lesão é mucosa, lâmina própria, muscular da mucosa e superficialmente a submucosa. Certo?
E aqui é o que eu estava comentando para vocês, pegaram 44 linfonodos e veio um positivo, tá? Aí foi estadiado como um T1N1, MX. Bom, Perfeito. Agora eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês com esse anátomo patológico. Por favor, eu gostaria de começar ouvindo o Dr. Marcos Clarencio. Pô, ridículo. Celso, eu não sei se eu peguei muito bem, que eu estou já dirigindo e indo para o trabalho. Não, eu posso te falar, Marcos, você O pegou anátomo muito patológico. bem. Não, é que não, como nós também, igual. Olhe bem, esse tipo de lesão aí, endoscopicamente, é uma lesão avançada, né? E isso pode acontecer, mesmo que você vá tirar essa lesão endoscopicamente, é uma coisa complicada, né? Eu acho que a conduta foi correta, né? Mesmo tendo não invadido completamente a submucosa e tal, essa é uma lesão cirúrgica, né? Eu ainda sou daquela opinião de que foi bem indicada a cirurgia mesmo com o anato patológico da peça mostrando tudo isso. Perfeito. Raquel? Eu não cheguei a ver a imagem inicial, mas com o resultado da patologia inicial, eu teria indicado também procedimento cirúrgico. Você vê que já tem aí um linfonodo à distância, mesmo que seja um. Eu estou assim muito na dúvida, porque o padrão descrito na histologia é intestinal, é isso? Exatamente. isso. Exatamente. Esses são os dois fatores. O padrão intestinal, né, que mostra esse coisa, que depois eu quero ouvir o que o Filadélfio tem a dizer. E o outro ponto é essa discrepância, né, de você ter uma lesão ulcerada, infiltrativa, onde na endoscopia parece ser um Bormann 3 e você tem um PT1, ou seja, um PT1, não é nem um P. A endoscopia tem como PT3. Eu até aceitaria um PT2, mas eu, honestamente, um PT3, né, realmente que foi dado, da qual eu concordo totalmente, você ter uma relação dessa. Isso aí me chamou muito a atenção. E, além de tudo, um linfonodo em 44, ou seja, uma doença com um T1, mas já com linfonodo à distância, ou seja, um estadio praticamente 3, né? Pode falar, Raquel. Não, é isso. Chama atenção, um aspecto que eu não estava esperando esse resultado. Mas eu teria indicado cirurgia. É isso aí, ninguém, né? Não, a cirurgia, eu acho que assim, a discussão não é a cirurgia. Todo mundo acho que teria indicado a cirurgia no aspecto endoscópico da coisa. A ecoendoscopia só veio a reforçar o procedimento operatório. Mas não deixa de ser uma surpresa muito grande o que a gente encontrou, né, no anátomo patológico, né? Realmente. E aí eu queria ouvir a opinião do Filadélfio, né? O que ele nos fala a respeito disso. Eu queria saber o que vocês fazem quando tem uma contradição dessa ordem aí. Boa pergunta. Não, mas primeiro eu quero saber o que você acha dessa contradição brutal, né? Então vamos lá. Endoscopia normalmente Bormann a gente 3. revisa, Quando você faz né? a eco, quando você faz a eco, está infiltrando até onde? Estava infiltrando até a muscular, quase toda a submucosa, toda ela. E eu acho que estava pegando, inclusive, a muscular, na minha opinião aqui, porque ele deu como T3. Certo? Isso mesmo. Claro. Bom, aí é o seguinte, a neoplasia, essa neoplasia é de padrão gástrico, não é intestinal. Então, o que acontece na superfície? Na superfície, ela está bem diferenciada ainda, então deve ser um adenocarcinoma tubular de padrão foveolar, não intestinal. Ele faz túbulo, mas é túbulo gástrico, tanto que o CK7 foi positivo. Bom, o que acontece quando esse tumor começa a invadir e chega na submucosa? Ele começa a interagir com o mesênquimo. Aí, praticamente toda
toda essa população celular, que eles acabaram descrevendo como grau 3, sei lá, ela vira anel de Sinete, que vai gerar desmoplasia e vai ficar com padrão leucocitário. Então, o pessoal acha que é inflamação lá na base e é célula anel de Sinete infiltrando até sei lá onde. Então, assim, é totalmente incoerente, não bate nada. Então, é isso que eu estou falando. Até hoje, o pessoal não precisa fala que é CA gástrico, então, porque assim, joga no saco de gatos, não diferencia a doença e você vai tratar como? Exato. Então, Exato. porque a rigor você fala assim, olha, se o paciente não tivesse condições cirúrgicas e isso fosse real, você fala, é melhor fazer um ISD e, né, e deixa... Não, porque assim, é absolutamente tudo contraditório. E aí vocês ficam na mão e faz o quê? Sabe? Olha, puxa, que coisa diferente, né? Aí ele fala que é intestinal. Imagina que é intestinal. O adenocarcinoma de padrão intestinal nunca faria Bormann 3. Então, assim, pô, assim, é primário, sabe? Nós estamos lidando, ó, você vê, nós estamos em hospital de primeira linha e nós estamos lidando como o quê? Quinto mundo. Não, mas olha, tem mais um ponto. Você também, por favor, Fila, me corrija. Grau 3, pouco diferenciado, né? Olha só. Não, então, o pessoal costuma dizer que quando faz anel de Sinete, quando fica pouco coeso, eles costumam falar que é grau 3, mas é outro tumor. Não dá para usar essa classificação. Exato, exato. É isso Mas, mesmo. ô Celso, Oi. assim, a gente tem o Fila que gosta de falar e tem a experiência dos japoneses, né? Na imagem endoscópica já falava muita coisa para gente, né? Por isso, quando vocês me perguntaram, eu perguntei qual é o estado clínico do paciente. A imagem endoscópica, eu não teria feito uma eco. Eu não teria, talvez um PET. Talvez um PET antes da cirurgia, depende do cirurgião. Aí eu queria ouvir o cirurgião a respeito disso. Qual é o critério de se fazer uma PET-CT no paciente desse, no pré-operatório, se é de rotina, ou quando é que ele pede, enfim. Mas a imagem endoscópica, e a eco veio corroborar, a imagem endoscópica já dava critérios, o Marcos Clarencio falou disso também, já dava critérios de lesão avançada, mais avançada, né? Eu não teria feito eco, eu queria saber do surgeon. Quando é que ele, no estadiamento, ele pede o PET-CT nesses casos? Surjan, gostaria de ouvir os seus comentários a respeito dessa paciente. Veja que é um paciente interessante. Primeiro, assim, ressaltando que não é uma área que eu, no dia a dia, atuo, mas eu acho que o que o Humberto falou teria sido, talvez, minha única conduta diferente num caso como esse, frente ao aspecto endoscópico inicial, entendeu? O que eu fiquei me perguntando o tempo todo é que eu acho que provavelmente a gente pudesse ter indicado um PET para esse paciente. De qualquer forma, não sei se teria mudado muito a conduta. A discussão seria se faria algum tratamento sistêmico neoadjuvante à cirurgia, entendeu? Então, assim, talvez se o PET tivesse mostrado uma área de captação, aí sim teria ido para tratamento antes da cirurgia, talvez essa tivesse sido a única forma de ter a modificação dessa conduta. Então, acho que, por um certo lado, a realização da eco e do PET podem ser importantes num caso como esse. O PET é uma técnica que, sei lá, a gente está discutindo muito e que, por um lado, em algumas vertentes, até para o câncer de pâncreas também, se estimula cada vez mais a utilização do PET, mas na prática clínica, muitas vezes a gente se esquece, né? Então, talvez tivesse sido realmente um exame aí que poderia ter mudado a conduta do ponto de vista inicial. Eu queria te fazer a seguinte pergunta, Rodrigo. Vamos supor que a gente faça um PET, teria feito um PET nesse paciente, e esse PET teria identificado este nódulo linfático que foi descrito na patologia cirúrgica. Você mudaria a sua conduta?
Hein? Perdão. Talvez, teria que discutir com o oncologista. Não vou te responder de bate-pronto, porque não é minha prática diária, mas talvez sim, uma quimioterapia com capecitabina, oxaliplatina, alguma coisa assim, alguma terapia adjuvante ao procedimento cirúrgico, talvez pudesse ser feita assim. Perfeito. Rodrigo, talvez se você tivesse a noção de que ele já tinha algum componente metastático, você seria mais cuidadoso na ressecção N2 e N3. Lá você vai procurar mais linfonodos. Acho que só isso. Mas o número, Fila, nesta peça, eu participei por muitos e muitos anos, né, do setor de estômago da Santa Casa de São Paulo. Mas essa peça tem um número grande de linfonodos, ou seja, ela cumpriu o seu papel de ressecção oncológica, né? Então, uma gastrectomia, eu acho que foi boa. Não, eu estou querendo só dizer, se você tem previamente a cirurgia, um PET dizendo que já tem linfonodo, você vai preparado para uma ressecção linfonodal mais ampla, né? Como buscando N2, N3, né? Perfeito. Rodrigo. Fila, posso só fazer um comentário, Fila? Claro. E ressaltando novamente na minha área de atuação diária, mas até participando de alguns tumor boards, tudo. E não estou te falando isso como um comentário de certeza, tá? Mas recentemente na literatura eles estão até levantando um pouco a bola da linfadenectomia D3, se não é uma forma de abordagem cirúrgica que aumenta muito a morbidade, aumenta muito o tempo cirúrgico, e atualmente se questiona um pouco em si a sua realização. A sua realização em termos de realmente se existe uma diferença de resultado prático para o paciente ou não, em termos de sobrevida ou não, entendeu? Mas assim, te afirmo, não tenho uma opinião pessoal sobre isso. Eu sei que isso está cada vez mais sendo discutido na literatura. Então, Rodrigo, Celso me permite mais um comentário. Então, assim, dentro da sua área de atuação maior, né, Rodrigo, que é o pâncreas, a gente vê a neoadjuvância completamente, eu vejo assim, completamente diferente os objetivos. No caso do pâncreas, é melhorar os índices de ressecabilidade, né? Você me corrige se eu estiver errado. E no caso aqui, você acabou de falar, quer dizer, não mudaria muito a técnica cirúrgica ou a técnica cirúrgica para o câncer gástrico está sendo de uma ressecção linfonodal mais ampla. Então, acho que são duas coisas. Não sei se fazer neoadjuvância, fazer PET-CT, fazer neoadjuvância demoraria mais, prolongaria mais esse paciente a realizar um tratamento definitivo. Eu acho que são duas coisas muito diferentes, né? Queria que você comentasse isso do ponto de vista cirúrgico, porque mesmo com a ressecabilidade dos tumores pancreáticos borderline, a recidiva ainda é muito alta e não é igual que é no câncer gástrico. Você pode comentar, por favor? Eu acho que existe sim uma diferença, tá? Assim, os cânceres gástricos acabam sendo muito mais iminentemente cirúrgicos, né? Enquanto os tumores pancreáticos, a gente está sempre com aquela sombra da doença sistêmica, né? Então, assim, por um lado, se eu entendo perfeitamente completar ao máximo o estadiamento desses pacientes, mas para ser muito franco, assim, apesar da minha baixíssima experiência com câncer gástrico, acho que uma gastrectomia total, subtotal, com pelo menos uma D2, vai ser o tratamento de chance do paciente, né? Então, assim, vejo esses casos muito mais como eminentemente cirúrgicos. Em relação ao câncer de pâncreas, Humberto, eu vou ser sincero, tipo, cada vez se publica mais coisa, cada vez mais indo em direção à quimioterapia neoadjuvante. Todo mundo já sabe que daqui a alguns anos, frente àquele pretexto do câncer pancreático sempre se abrir como uma doença sistêmica, daqui a pouco é neoadjuvância para todos os pacientes. Eu não sei até que ponto esses dados estão sendo avaliados sobre qual prisma ou sobre qual tipo de viés, entendeu?
Se por um lado a gente sabe que talvez a única chance de cura seja realmente uma abordagem cirúrgica, a gente sabe dos resultados a longo prazo do câncer de pâncreas. Mas até que ponto e sobre que prisma esses dados estão sendo analisados, eu confesso para você que eu acabo levantando um pouco assim a minha suspeita em relação se a gente está tomando o caminho correto ou não. Ainda assim, em última instância, a gente vê como se talvez a neoadjuvância para câncer de pâncreas, talvez para mim sirva como intuitivamente uma forma de selecionar aqueles pacientes que vão realmente ter um comportamento agressivo, muito agressivo biologicamente do tumor, e que nenhum método terapêutico vai funcionar. Mas, por outro lado, eu acho que a gente pode perder o timing algumas vezes nesse tipo de tratamento. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo, por suas considerações. Esse caso é um caso interessante que eu trouxe para vocês, para a gente ver como a gente, no dia a dia, né, mesmo de um hospital privado como é o nosso, a gente tem essas dificuldades, né, em relação à tomada de conduta, né, frente aos resultados que a gente tem, entre aspas, até discrepantes da própria patologia, né? Sempre lembrando, né, que nos critérios de dissecção submucosa, né, a úlcera é um dos critérios negativos para que a gente realize essa dissecção, né? E se vocês prestarem bem atenção na imagem, né, os japoneses realmente têm muita experiência e a ecoendoscopia é um procedimento totalmente desnecessário, né? E quando o cirurgião ou os colegas pedem para a gente fazer ecoendoscopia nesses casos, a gente vê realmente, né, que não tem muita necessidade. E quando a gente necessita da ecoendoscopia, como no caso das doenças biliopancreáticas, ainda muitos cirurgiões têm essa dificuldade de incrementar ou de colocar um método como a ecoendoscopia para fazer esse tipo de procedimento. Bom, gente, a gente já está praticamente no horário. Eu quero simplesmente agradecer mais uma vez a Jennifer, né, pela sua presença aqui com a gente, né? Eu acho que a Jennifer foi realmente uma residente muito atuante, né? Que estava lá todos os dias, como falou o Marcos, né? Sempre dando uma bocejadinha, mas realmente ela sempre esteve presente. E quero dar as boas-vindas aos novos residentes que estão aqui, né? Que é o Dr. Marcelo Morganti, que é o nosso, que vai começar como o nosso residente de primeiro ano. Eu quero também apresentar para vocês os dois novos apresentadores de trabalho, né, que serão o Dr. Guilherme Canejo, que ele é de Pernambuco, e a doutora Bruna Hausen, que é de Minas Gerais, que vai participar. Então, os dois, né, os dois vão ter uma vida um pouquinho mais fácil, né, porque eles vão dividir entre eles essa tarefa, né, de nos brindar com essa quantidade de conhecimentos. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Eu acho que o Marcos Clarencio quer falar alguma coisa. Por favor, Marcos, fique bem à vontade, e aí depois, logo em seguida, eu já termino. Pode falar, Marcos. Bom, esse é o momento que eu já passei na última sexta-feira, né? Dar o tchau aos residentes, né? E desejar boa sorte aí para a Jennifer, né? E é sempre bom a gente chegar agora nesse momento e sentir que a gente ajudou a colega a se tornar cada vez mais uma profissional qualificada dentro da nossa área, que isso é muito importante para os nossos pacientes, né, Jennifer? E vamos cobrar aí do chefe esse vinho. Daqui para o final do ano sai. Perfeito, Marcos, muito obrigado. Então, mais uma vez, eu quero desejar muito boa sorte para a Jennifer e agradecer tudo que ela fez pela gente, e também eu quero dar as boas-vindas, né, para a Bruna, para o Guilherme e também para o Marcelo, né, que são os novos residentes que vão, a partir da semana que vem, nos prestigiar. Espero que a Jennifer continue aqui com a gente, como tantos outros ex-residentes nossos, né, que estão aí participando, para que a gente cada vez mais engrandeça essa reunião. Então, gente, Humberto, você quer falar alguma coisa? Fique bem à vontade, ainda tem um minutinho. Se não, um abraço para vocês, até a semana que vem. Boa sorte, gente. Tamo junto. Falou. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Fila. Jennifer, muito sucesso, Jennifer. Um beijo grande. Tchau. Tchau.